mudança, renúncia para com Deus. Isso é o quê? O que é isso? Na verdade, o que é isso? A mudança e a renúncia e a convenção a Deus. O que é isso? Tem muita gente renunciando e mudando seu comportamento de vida secular. Tem muita gente que está renunciando uma forma de viver, aderindo outra. Está entendendo? Tem muita gente se convertendo a uma ideologia, a um conceito religioso. Tem muita gente que está mudando. Eu conheço muitas pessoas que mudaram, renunciaram, se negaram. Eu conheço pessoas que bebiam, hoje não bebem mais. Parou de beber, que fumavam, hoje não fuma mais. Se negaram do prazer do cigarro. Mudaram a vida escrava no cigarro, na bebida. Eu conheço pessoas que mudaram de uma religião para outra. Eu conheço pessoas que mudaram de uma vida normal na área secular, passando a viver uma vida dentro do costume religioso. Tem pessoas que mudaram de uma religião para outra, de um comportamento secular para outro, renunciando, não é, meios, caminhos, costumes. As pessoas no mundo vivem isso. Vivem renunciando suas vidas, mudando de vida no sentido de comportamento secular. Eu conheço muita gente que renunciou sua vida no mundo normal para se enclausurar dentro de conventos católicos, budistas, passar a viver uma vida de regra religiosa, aonde deixou a vida no seu costume secular. Tem muita gente convertendo-se de uma vida secular para uma vida religiosa, mudando sua direção de vida. Isso acontece, isso é bom em várias áreas. É bom o cara mudar a direção de vida dele, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de estar vivendo em mesa de bar. Isso é bom, tem muita gente mudando, se convertendo dessa direção e tendo comportamento fora dessa direção. Agora é o seguinte, as pessoas podem mudar nessa situação. A pessoa que deixa de beber muitas vezes procura um centro, né, de tratamento para alcoólico. As pessoas usam tratamento para deixar de beber. Diz aí, irmão, lá de cá. Bom dia. Lá de cá. Um minutinho aí. Aqui, irmão. Bom dia. Obrigado. Então vocês estão entendendo, a mudança da vida secular, de costume, de hábitos, isso qualquer um faz como estão fazendo. As pessoas estão mudando, a gente vê aí as pessoas declarando, eu agora sou evangélico, eu agora sou católico, eu agora não bebo mais, eu agora parei disso, parei daquilo. As pessoas mudam nesse sentido da vida secular. Elas tomam essa decisão, elas fazem isso. Agora, a mudança para com Deus, a convenção a Deus, isso tem que ser trabalhado pelo próprio Deus, no teu entendimento. Porque a mudança para com Deus é no entendimento do conhecimento espiritual, na realidade do homem com Deus. Não é a mudança de uma vida satisfatória neste mundo. Não é a mudança de uma vida dentro de hábitos seculares. É a mudança no entendimento em relação ao conhecimento espiritual para Deus. Está entendendo? Essa mudança só acontece por um princípio. Se Cristo vos libertar, aí sim você é livre. O novo nascimento, a mudança da vida do homem para com Deus, só acontece por Jesus. Todos que estão em Cristo, aí tem uma mudança. Nova criatura é. É essa mudança que Deus quer fazer na vida humana. A mudança do entendimento. O entendimento transformado. Aquilo que está revelado lá em Romanos 12, 1. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, oferecendo as vossas vidas agora como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa mudança só para quem conhece a Cristo. Essa mudança só quem está em Cristo.
A mudança de um hábito de vida secular para viver um hábito religioso, usos e costume, formalidade religiosa, isso é normal. O mundo vive isso. A mudança com Deus é aqui. A transformação de Deus é aqui. A vida com Deus é aqui. Não dentro de hábitos e costume religioso. Vocês estão entendendo isso, irmão? É por isso que muitos não me aguentam, não conseguem me suportar, porque a verdade, irmãos, eu levo aqui constante. A autoridade de Deus está na minha vida porque eu prego a verdade. É a verdade de Deus que está indo a você. Está pensando que mudança para a vida com Deus é deixar de costumes seculares? É? Ah, porque agora eu não bebo mais, não vivo mais nas farras, eu agora sou crente, só vivo na igreja. Está pensando que isso é mudança de vida para Deus? É não, meu amigo. Você mudou a sua vida para viver para a religião, não para Deus. Eu faço uma pergunta aqui. Me ajudem aí. Coloque no comentário. Aonde é que Deus? Aonde é que Deus? A pergunta é essa. Aonde é que Deus nos convida a ir para Ele, viver com Ele, crer nele, se converter a Ele, por meio de uma vida religiosa? Por meio de uma prática, de uma vida centralizada dentro de religião. Quem disse que a vida com Deus é eu agora ir para a igreja, andar de paletó e gravata, e não me comunicar mais com ninguém nesse mundo, nem viver mais os hábitos que eu vivia, e agora está só na igreja, de paletó e gravata, cumprindo os cultos, a atividade, os compromissos, minha vida agora, de vida é na igreja para com Deus. Aonde? Aonde é que Deus mostra isso para as pessoas hoje estar vivendo? Quem deu esse ensinamento? Quem traz esse princípio? Jesus? Não. Aonde Jesus ensinou alguém? Vocês agora creem em mim, vão para uma igreja, passe a andar nos usos e costumes da igreja, viva os hábitos dentro da formalidade religiosa, e agora você tem que viver para mim, servindo a mim, estando comigo nas igrejas. Eu pergunto, aonde tem isso, irmão? Aonde tem isso? Quer dizer que eu só sou de Deus se eu tiver uniformizado na formalidade religiosa da vida de igreja? É assim que as pessoas consideram de Deus um ao outro, estando dentro da formalidade do sistema religioso. Pode perguntar a qualquer pessoa: não, você não é de Deus não. Por que eu não sou de Deus? Porque tu não é crente, tu não vai para a igreja, tu não usa paletó e gravata, tu não vive nos trabalhos da igreja, tu não é crente não. De Deus eu sou. De Deus sou eu. Porque eu sou crente. Eu vou para a igreja, eu estou na igreja. Ó, eu sou batizado. Eu tomo ceia, tu não toma. Eu dou dízimo, tu não dá. Eu sou batizado, eu guardo o sábado, tu não guarda. Tu não é de Deus, eu sou de Deus. Eu vou para o pacto, para o culto, para a campanha, subo o monte, faço vigília, vou para a consagração, vou para trabalho de jejum, tu não vai. Tu não é de Deus. Eu estou brincando aqui, mas é verdade que eu estou levando, irmão. Eu estou rindo da ignorância desse povo, com tristeza no coração. Porque estão dentro de uma mentira, achando que são de Deus por esses princípios. Aonde Jesus estabeleceu um critério para alguém ser dele e viver com ele, principiado numa vida formal de igreja. E ainda mais, preso, centralizado no legalismo de igreja, com a sua vida submissa na autoridade, como se fosse para Deus, pelos homens dentro da igreja. Se Jesus disse que ninguém poderia submeter de autoridade ou de domínio sobre nós, quem fez esses homens a autoridade de Deus sobre o povo? Quem deu a ideia a esses homens de criar um ambiente chamado Casa de Deus, para ensinar o povo está lá adorando, servindo, como se fosse um lugar místico, para Deus receber do povo adoração e para o povo estar em Deus? Quem deu essa ideia, esse princípio, essa inspiração a esses homens para criar esse conceito de vida de igreja, de prática de igreja? Deus não. Isso vem do diabo, irmão. É por isso que as pessoas se aborrecem comigo. Porque as pessoas se gloriam, não é em Cristo, na sua vida de conhecimento, de devoção e consagração a Cristo pela palavra. As pessoas se gloriam nas suas igrejas, na sua vida de devoção e consagração à vida de igreja, o igrejanismo, o ativismo religioso, o legalismo religioso, aonde acham que são santos
pela vida de igreja, pela formação de igreja, pela formalidade e usos e costumes de igreja. E aí, eles usam o princípio da vida de igreja deles para determinar que eles são de Deus e os outros não. A pergunta que não quer calar é esta. Não, mas quem é de Deus tem que ter uma vida santa. E o que é a vida santa? Você acha que vida santa para Deus é estar enclausulado numa vida de ativismo religioso, do legalismo religioso? Então, todos os religiosos são santos para Deus, porque vivem a formalidade religiosa, vivem a devoção religiosa, vivem santificando suas vidas dentro dos usos e costumes da religião. Não é só os evangélicos, os católicos, os budistas, todos eles estão consagrados suas vidas como se fosse a Deus pela religião, aonde não bebe, não rouba, não mata, não fuma, e diz que são de Deus. Mas eu pergunto a você novamente, aonde está esse princípio de vida santa com Deus por meio de igreja? Legalismo, formalidade, usos e costumes e vida ativa de igreja. Aonde está esse princípio de santificar a minha vida, vivendo através de roupa? Tem que vestir assim, não pode usar isso, não pode comer aquilo, não pode aquilo outro. Aonde Paulo vai dizer que o reino de Deus não é questão de comida nem bebida, é paz, alegria e justiça no Espírito. Santidade com Deus não é você deixar de usar bermuda e usar calça. Santidade com Deus não é você deixar de ir para um outro ambiente que não leve você a pecar contra Deus e viver só dentro da igreja. Santidade com Deus não é estar vivendo a formalidade religiosa. Não é ser um prosélito, um ativista religioso. Santidade com Deus é ter o conhecimento da palavra e andar por ela. Como disse Davi, guardei a tua palavra aqui no meu coração, para não pecar contra ti. Santidade é não pecar contra Deus, é não viver o pecado. É se manter guiado na palavra para não pecar. Pedro vai dizer, consagrando vossas almas à obediência à palavra. Jesus vai dizer na oração que ele faz, cumprindo o ofício de sacerdote, João 17:7. Pai, santifica-os na vida de igreja, no culto de consagração, no culto de jejum, nos usos e costumes? Não. Jesus vai orar dizendo e pedindo ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. Que verdade é essa? A tua palavra, Ele mesmo. A minha vida é santificada em Cristo, por Cristo, guardando e praticando a palavra de Cristo. Aí eu santifico minha vida. A minha vida santa não depende do que eu uso, do que eu visto ou deixo de vestir. Jesus vai dizer que o que leva o homem a pecar contra Deus não é o que entra, não é o que está fora para dentro, é o que está dentro para fora. Mas os religiosos não querem saber disso. Vão persistir na sua vida mentirosa em nome de vida com Deus verdadeira. É o mundo mentiroso criado pelo diabo para o povo pensar que estão vivendo para Deus dentro do sistema religioso. É o mundo de fábula, de fantasia, onde muitos vão se decepcionar e sofrer no final do labor desta vida, quando partir para a eternidade, a decepção e o desprezo eterno indo ao juízo, por não ter sido prudente, dado ouvido à verdade, por ter escravizado e devotado suas vidas, não a Cristo pela palavra, mas aos homens dentro das igrejas. Então a pergunta é essa, irmão. Eu só sou de Deus se eu estiver vivendo dentro do padrão da formalidade religiosa? A minha vida com Deus só pode ser vivida dentro do legalismo religioso? Eu só posso alcançar a bênção de Deus e viver a minha comunhão com Deus se eu estiver dentro do sistema religioso, cumprindo os rituais, os cerimoniais, tomando ceia, sendo batizado, guardando sábado, dando dízimo, vivendo culto de atividade, vivendo formalidade religiosa. Quer dizer que a minha vida com Deus é se eu for um prosélito formado na característica da religião? Quem disse isso, irmão? Pode ver hoje as pessoas se denominando de Deus, se colocando como de Deus. Por onde? Por Cristo? Pelo conhecimento? A vida com Deus está aqui. E daqui eu vivo o meu viver com o meu próximo,
com o entendimento da minha vida com Deus, na direção da palavra dele. A vida com Deus não está ali por meio daquela ou daquela outra igreja, onde eu tenho que viver o formalismo, a prática, a atividade, o legalismo, para dizer que eu sou de Deus. Não. É isso que o povo está preocupado. Em viver a sua vida formal, religiosa, onde estão escravizados, para se apresentarem como de Deus. Não, meu irmão. Eu sou de Deus. Olha, eu não uso bermuda que nem aquele usa. Ó. Diz que é de Deus. Olha, está usando brinco a mulher. Olha a mulher de maquiagem, que de Deus coisa nenhuma. Agora eu pergunto a ti, bonitinho da religião, santarrão da religião, justo mais do que Jesus pela religião. Aonde é que Jesus ensinou isso que vocês aprendem? Aonde é que Jesus ensinou esse princípio que vocês estão formados? Aonde Jesus conduziu alguém dentro de algum ambiente para viver para ele, que vocês estão vivendo? Está vendo que vocês estão perdidos? Porque estão fora do conhecimento da verdade. Estão no caminho da mentira, pensando que estão na verdade. Estão separados de Deus, pensando que estão em Deus. Estão adorando a Deus em vão. Sacrifício. Muitas coisas praticadas em nome de Deus, que Deus não está nem aí. Deus está abominando. Muitas congregações, muitos ajuntamentos, muitos eventos em nome de adoração a Deus, que Deus está abominando. Sabe por quê? Porque não está pelo princípio do Evangelho. Ao contrário, todas essas manifestações religiosas, esses movimentos de Deus, é contrário ao Evangelho. Se você for prudente, inteligente, dentro do conhecimento da verdade, e analisar essas manifestações religiosas que são feitas, você vai ver que não tem nada a ver com o Evangelho. Se você for inteligente e observar os princípios e conceitos, a doutrina, a formação do povo que tem vivido e praticado sua vida de fé em Deus dentro das igrejas, você vai ver que não tem nada a ver com o Evangelho. Se você for prudente e analisar a doutrina pregada por esses líderes religiosos, pastor, papa, padre, ancião, profeta, arcanjo, querubim, serafim, sacerdote, se vocês analisar o que eles ensinam para o povo, dentro das igrejas dele, como se fosse doutrina de Deus, não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Não tem nada a ver com a doutrina de Cristo que ensina os pastores dentro das igrejas evangélicas. O que ensina os padres nas igrejas católicas. O que ensina os anciões dentro do salão do reino. O que ensina os mediúnicos dentro do espiritismo. O que ensina os sacerdotes dentro das igrejas de Mórmon. O que ensina os budistas dentro dos conventos budistas. Não tem nada a ver com a doutrina de Cristo, com o caminho que Deus nos mostra a seguir. Todos esses caminhos ensinados nessas religiões é contrário ao caminho da salvação. E aí, irmãos, para pensar, usa a inteligência, o raciocínio e deixa a luz de Deus guiar a tua vida no conhecimento de Deus, que é a palavra. Vai ser guiado por Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Aonde é que vocês encontraram a direção de Cristo vivendo isso que vocês dizem que estão vivendo para Deus? Aonde é que vocês viram Cristo ensinando alguém a subir monte? Ir para algum templo, adorar a Deus, buscar a Deus. Viver algum cerimonial, ritual de batismo, pacto, voto, campanha, subir monte, ser batizado, dar dízimo, guardar sábado, como meio de graça para a salvação. Aonde que vocês viram Jesus ensinar que eles têm que se submeter à autoridade religiosa, porque são a autoridade espiritual de Deus para a sua vida? Aonde foi que vocês viram Cristo ou os apóstolos ensinar alguém que tem que ter um templo para adorar a Deus? Tem que ter um templo para congregar, para se reunir. A reunião não depende do lugar. A reunião depende dos irmãos em Cristo se reunir, aonde quer que esteja. 2, 3, 100, 200, 1000, 2000. Não é o lugar que define Deus. É Cristo que define Deus na minha vida. É o meu conhecimento em Cristo. A minha comunhão com o irmão é se eu estiver em Cristo. Eu tenho comunhão com o irmão. Não depende de eu estar no ajuntamento dentro de um ambiente para ter comunhão. A comunhão é de fé, é na unidade, é na concordância, é no vínculo da paz, ligado pelo Espírito Santo. Quem está ligado pelo Espírito no corpo, eu estou em comunhão. Faz parte da igreja de Deus, como membro ligado ao corpo. Está entendendo isso, irmão? Mas o povo está vivendo um entendimento de vida com Deus. Tudo por meio das igrejas, na direção dos ensinos dos homens, os preceitos vãs, as doutrinas vãs,
onde os homens criam um bocado de vento de doutrina, de coisas que faz o povo viver escravizados como se fosse para Deus. Legalismo religioso. Conheça a verdade e seja liberto. Aqui é assim. O irmão Wellington Ramos, sempre compromissado com o reino de Deus, em pregar a verdade que liberta. Amém?